O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, agora vocês ficam com a coluna aberta, na qual o Felipe dará uma volta pela bacia do Pacífico, repercutindo especialmente as decisões da Suprema Corte nos Estados Unidos. Bem, pessoal, a gente vai fazer um breve giro aqui, especialmente pela América do Norte, né? Com notícias começando pelos Estados Unidos, já que nesse dia 29 de junho, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos vetou o uso da identificação racial do indivíduo como critério para entrada em universidades. Tá? A decisão seguiu, né, as linhas ideológico-partidárias, digamos assim, da Corte, né, com os 6 juízes conservadores indicados por presidentes republicanos votando contra o uso da identidade racial do indivíduo como parte das ações afirmativas, e os 3 juízes considerados progressistas indicados por presidentes democratas votando a favor. Tá? Vejam que eu disse, né, o uso da identidade racial em políticas de ações afirmativas. Porque nos Estados Unidos não existe, tá, o que é de fato cota racial, ou seja, uma reserva de vagas. Né? Muitas vezes os termos cotas, ações afirmativas, né, são utilizados como se fossem sinônimos, não são. Tá? Então nos Estados Unidos você não tem cota, tá? Que é a reserva de vagas para uma determinada demografia. Segundo, né, a raça, ela era um dos fatores, né, no processo de ação afirmativa. Tá? Nesse caso, eu estou aqui citando inclusive a explicação do professor Tiago Amparo, né, que é professor de Direito Internacional, que é colunista da Folha de São Paulo também. Muitas pessoas talvez conheçam ele também da sua produção em redes sociais, tá? E ele fez uma explicação bastante didática nas redes sociais, né, sobre essa questão. E um outro aspecto é que as ações afirmativas, né, elas são, nos Estados Unidos, interpretadas como um mecanismo das universidades em promoverem, tá, na sua liberdade de promoção da diversidade educacional. Então, basicamente, o entendimento legal nos Estados Unidos é que a ação afirmativa a universidade faz ação afirmativa porque ela quer, da maneira que ela quiser, para promover diversidade educacional. Ou seja, né, não era presente, não era legal, pelo menos do ponto de vista legal, né, o argumento da reparação a populações que tenham sofrido violências por esse mesmo Estado. Né? Lembrando que no Brasil, né, a questão das cotas raciais nas universidades federais, ela foi aprovada por unanimidade no STF anos atrás, também sob o entendimento de que, e esse é um argumento que para mim, como formado em História, como professor de História, é o mais importante, mas isso, claro, é uma outra discussão, de que o Estado brasileiro autorizou, legalizou violências contra uma população, no caso, a população negra, né? Então o Estado brasileiro tem o dever de compensar, reparar ou indenizar por essas violências. Mas isso, como eu disse, é outra questão, tá? Se você já estava digitando um comentário, né, sobre esse assunto, tá? Deixa pra lá, porque, como eu disse, isso é outro debate, um debate muito mais amplo. Enfim, a Suprema Corte fez essa decisão, lembrando que, né, o judiciário é provocado. Então, o que provocou essa decisão da Suprema Corte? Né? Uma entidade, né, chamada Estudantes pela Admissão Justa, que foi criada por um militante conservador chamado Edward Blum, e que usou uma argumentação, né, que o próprio Tiago Amparo cita, né, dizendo que é uma argumentação, uma genialidade, né, do mal, digamos assim, que foi usar uma argumentação que joga uma minoria contra a outra, afirmando que a política, né, de usar o critério da identidade racial do indivíduo na
como um dos elementos nas ações afirmativas, seja o indivíduo se declarar negro, ou no caso dos Estados Unidos, né, hispânico, prejudicava, né, era uma discriminação contra asiáticos, né, ou seja, era uma discriminação contra outra minoria. Tá? E aí a Suprema Corte, então, tomou essa decisão, né, que muda, né, décadas de tradição de interpretação legal dos Estados Unidos, né, é a segunda decisão recente, né, em que a Suprema Corte dos Estados Unidos, nessa sua nova configuração, né, muda o entendimento legal que já durava décadas. No caso, o entendimento, né, que vigorava até ontem, literalmente, né, vinha desde 1978, e as universidades, né, já anunciaram que vão buscar, né, outras maneiras, tá, para considerar questões da biografia dos candidatos. Esse foi o termo utilizado por Harvard, inclusive, na sua resposta, tá, no seu processo de admissão. Tá? Não é algo exatamente surpreendente, considerando a atual configuração, né, da Suprema Corte, e também é fruto de uma militância de anos, quiçá décadas, especialmente de conservadores, contra, né, essa questão. Tá? Curiosamente, a Michelle Obama, né, publicou um texto bastante longo sobre isso, né, falando sobre a questão das ações afirmativas e de como era ser uma das poucas universitárias negras, né, quando ela estudou. Outra questão da Suprema Corte essa semana, mas uma que, né, não seguiu essa linha partidária ideológica, por 6-3, a Corte, né, a Suprema Corte, afirmou que as cortes estaduais, os tribunais estaduais, podem sim fiscalizar as ações das legislaturas estaduais em relação ao desenho dos distritos eleitorais. Tá? Isso foi motivado pelo fato de que a principal corte estadual da Carolina do Norte, tá, proibiu, né, vetou, melhor dizendo, o redesenho distrital realizado pelos republicanos, dizendo que ele era excessivamente partidário. Né? Nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, claro, mas especialmente nos Estados Unidos, é muito forte a discussão sobre o chamado gerrymandering, que é o fato de que a cada 10 ou 20 anos, e aí varia de estado e normalmente segue, né, as proporções do censo, que é realizado uma vez a cada 10 anos nos Estados Unidos, você ter o redesenho dos distritos eleitorais. E esse redesenho muitas vezes é feito para benefício do partido que tiver maioria na corte, no legislativo daquele estado. Né? Então, se você tiver uma região ali em que você tem muitos eleitores, né, do Partido Democrata, uma região onde o Partido Democrata é tradicionalmente eleito, o Partido Republicano, e vice-versa, tá? Só estou ilustrando, o Partido Republicano pode querer que essa região seja fatiada, né, entre distritos que tenham participação republicana para diluir essa influência democrata. E, como eu disse, vice-versa. No caso, tá, a decisão da Carolina do Norte ela já nem está mais valendo, porque o próprio legislativo estadual já mudou a sua decisão, já mudou o seu desenho distrital. O fato é que essa decisão teve um impacto bastante grande, porque, segundo vários juristas dos Estados Unidos, poderia criar um precedente que afetaria, né, o desenho dos distritos eleitorais em todos os estados e, consequentemente, afetar as eleições federais, né, nos Estados Unidos. Tá? O gerrymandering é um problema muito grande lá, né? É uma tradição, inclusive, de certo modo, né? Especialmente para você diluir ou enfraquecer o voto das minorias, especialmente historicamente falando da população afro-americana, né? E também é esperado que a Suprema Corte, né, que voltou recentemente aí do seu recesso, né, volte nos próximos dias, também vai realizar outras decisões importantes sobre como, por exemplo, o futuro, né, do programa do perdão da dívida estudantil, né, que foi uma das bandeiras do governo Joe Biden nos últimos meses. Tá? Saindo da Suprema Corte,
nós vamos para outras notícias ainda dos Estados Unidos, começando pelo fato de que no último dia 25 de junho, o porta-aviões nuclear dos Estados Unidos, Ronald Reagan, chegou em Da Nang, tá? No Vietnã. É uma visita de cortesia, uma visita militar de cortesia, 10 anos depois da assinatura de uma parceria de patrulhas marítimas na região entre Vietnã e Estados Unidos, tá, né, uma ironia histórica aí, e que, semanas atrás, né, o governo vietnamita protestou contra a presença de navios chineses em águas que a China considera internacionais e o Vietnã considera da sua zona econômica exclusiva. Lembrando que Vietnã e China têm uma divergência no seu limite marítimo na questão do Mar do Sul da China. É um assunto que a gente já abordou aqui algumas vezes, né? E o Vietnã é um dos principais países que tem essa divergência, né, com a China. E tivemos então essa visita, né, de um porta-aviões nuclear dos Estados Unidos, que é um recado, né, digamos assim, bastante claro. E detalhe, tá? É o terceiro porta-aviões nuclear dos Estados Unidos a visitar o país nos últimos 5 anos. Tá? O primeiro deles foi o USS Carl Vinson, em 2018, o primeiro porta-aviões dos Estados Unidos a visitar o Vietnã, né, uma visita, né, fora do contexto da guerra. Depois o USS Theodore Roosevelt e agora, né, o USS Ronald Reagan, tá? Essa semana também nos Estados Unidos tivemos a revelação, né, de áudios, né, de uma conversa do Donald Trump com pessoas no seu escritório pessoal, né, em que ele explicitamente fala, e ele sabia que estava sendo gravado, porque algumas das pessoas que estavam ali são jornalistas, tá? É um áudio de julho de 2021, e no áudio ele claramente fala e exibe, né, um documento confidencial sobre o Irã. Tá? A argumentação, ele está dizendo que não, os democratas estavam me acusando de querer atacar o Irã. Olha só esse documento secreto aqui sobre um plano de atacar o Irã. Veja quem produziu ele. Não fui eu que produzi esse documento foi produzido pelo Pentágono, sem nada a ver comigo. Então, acabou sendo, né, ele ali se entregando, o estilo falastrão dele, e no áudio fica muito claro que ele sabia que documentos secretos estavam em posse dele, mesmo depois da presidência. Semana passada, né, a gente falou bastante do documento assinado, né, da visita do Modi aos Estados Unidos, e eu mencionei, né, que ele explicitamente declarava, né, que a partir do território do Paquistão ocorriam ataques terroristas, né, que isso foi uma concessão, né, bastante grande dos Estados Unidos em relação à Índia, né? E o governo do Paquistão, tá, convocou o chefe da missão diplomática dos Estados Unidos no país, não é um embaixador no momento, tá, para expressar o seu descontentamento, tá, por esse documento que nomeia, repito, o Paquistão e o seu território como uma possível base de ataques terroristas. Outra consequência daquela visita e desse documento, né, é que o ex-presidente Barack Obama dos Estados Unidos, numa entrevista à CNN, ele afirmou que o Joe Biden deveria ter abordado, né, na sua visita, deveria ter abordado mais firmemente a necessidade de proteção da minoria muçulmana na Índia. Tá? E então a ministra das Finanças indiana, a Nirmala Sitharaman, lembrou, digamos assim, né, falou que, olha, né, o comentário do Obama é um comentário hipócrita, já que ele bombardeou tantos países com maioria muçulmana, como a Síria e o Iêmen. Então, né, talvez o Obama pudesse ter ido dormir sem essa. Né? Em frente ao consulado dos Estados Unidos em Jeddah, tá, na Arábia Saudita, no último dia 28, um segurança, tá, do consulado, um segurança local do consulado, e um homem armado morreram numa troca de tiros. Tá? O homem parou o carro na frente do consulado, sacou uma arma, começou a disparar contra o consulado, matou o segurança local, repito, que era de nacionalidade nepalesa, inclusive, e
foi morto, né, pelos seguranças na resposta armada. E aí 2 outras notícias dos Estados Unidos, essas mais de curiosidade, né? Uma que muitos dos nossos ouvintes devem ter visto é que na faculdade Rensselaer Polytechnic Institute, que fica no estado de Nova York, um zelador, após ouvir diversos alarmes irritantes, desligou um freezer. E ao fazer isso, mais de 20 anos de pesquisa científica foram jogados fora, porque o freezer continha culturas de células, tá? A universidade está processando a empresa terceirizada, a DEG Cleaning Systems, e a própria universidade afirmou que o zelador não é culpado, ele muito provavelmente foi descuidado ou imprudente, mas devido à falta de treinamento e supervisão adequada. Tá? E aí estão processando a empresa em cerca de $1 milhão. Tudo isso ocorreu em setembro de 2020, tá? Porém, só agora, né, o assunto foi revelado. Tá? O assunto foi, né, tornado público, melhor dizendo. E o zelador, né, o nome dele foi mantido, né, em sigilo, felizmente, né, porque, né, como eu disse, ele desligou os disjuntores, tá, devido ali, né, os alarmes irritantes. E a outra notícia foi que um parlamentar republicano da Dakota do Sul, né, que é o estado onde fica o Monte Rushmore, né, que é aquela montanha que era sagrada para os indígenas, e aí esculpiram, né, na verdade lapidaram, né, acho que o melhor termo é lapidaram, né, a partir de explosivos, né, mas lapidaram na rocha, né, o rosto de 4 presidentes dos Estados Unidos, né, George Washington, Thomas Jefferson, Teddy Roosevelt e Abraham Lincoln. Desses 4, 2 eram proprietários de pessoas escravizadas. E o deputado republicano Joe Donnell, tá, disse que Deus, tá, revelou para ele que o Monte Rushmore, na verdade, é um altar da maçonaria, que é um portal para entidades, para demônios, tá, que é ligado diretamente a Washington e que ele serve para espalhar o comunismo pelos Estados Unidos, tá? É difícil, né, você fazer algum comentário, mas tem uma questão histórica que eu quero mencionar, né, quando ele fala que né, é para espalhar o comunismo, né, nos Estados Unidos. Ele que tem origem indígena e hoje é um teólogo, né, de uma igreja, neopentecostal dos Estados Unidos. O que eu disse aqui do ponto de vista histórico é interessante, né, sobre espalhar o comunismo, é que o Monte Rushmore é um projeto ligado diretamente à Ku Klux Klan. Tá? O escultor, né, ele era um membro importante, embora ele não fosse um membro oficial, né, ele era um membro importante da Ku Klux Klan e teve financiamento, né, ligado à Ku Klux Klan. Tá? Então, né, e Ku Klux Klan e comunismo não andam juntos. Aí cruzamos a grande fronteira, né, no paralelo 49, né, que delimita a principal, né, a maior parte da fronteira entre Estados Unidos e Canadá, com algumas notícias canadenses. Primeiro é que o Irã afirmou que vai levar uma divergência com o Canadá à Corte Internacional de Justiça, né, a CIJ, e pelo fato de que o Canadá designou, né, o Irã como um país patrocinador do terrorismo em 2012 e, a partir dessa decisão, permitiu que cidadãos canadenses processem e busquem indenizações do governo iraniano. Lembrando que em 2020, né, alguns dos nossos ouvintes vão se lembrar disso, a gente comentou aqui, né, em 2020, um avião de passageiros ucraniano foi abatido logo depois de decolar de Teherã. E das 176 pessoas a bordo, 85 eram cidadãos ou residentes no Canadá, porque no Canadá você tem uma grande comunidade de origem iraniana, né? E devido
aquela derrubada, nos últimos 2 anos, especialmente nos últimos 12 meses, cortes canadenses já decidiram que o Irã deveria pagar mais de 80 milhões de dólares em indenizações. Tá? E o governo iraniano não quer pagar, o governo iraniano não reconhece que seja um país patrocinador do terrorismo, então avisou que vai entrar na CIGIE contra o Canadá por essa decisão. Também no Canadá, tivemos um episódio de violência, né, um possível ataque terrorista, em que um homem chamado Giovanni Villalba, tá, ele era um ex-aluno da Universidade de Waterloo, ele entrou numa aula, perguntou se era a aula de filosofia de gênero e então atacou as pessoas, né, com facas, especialmente a professora Cat Fulfer, tá, que foi para o hospital. As 3 vítimas, né, de ferimentos foram hospitalizadas, mas pelo menos até o momento ninguém faleceu. E, finalmente, em relação ao Canadá, no último dia 26 de junho, tivemos a eleição para a prefeitura de Toronto, né, que vai concluir o mandato do prefeito John Tory, que foi eleito, tá, no ano passado e renunciou devido a um escândalo sexual durante a pandemia. Tá? E a eleita para concluir o mandato foi Olivia Chow. Tá? Ela teve 37% dos votos. Ela nasceu em Hong Kong durante o governo britânico ainda e chegou ao Canadá ali na adolescência, né, quando seus pais se mudaram para o Canadá. E agora ela foi eleita prefeita de Toronto com 37% dos votos. Ela que é do partido ela foi eleita como independente, mas ela é ligada, né, ao Partido Novo Democrático, né, que é o Partido Social-Democrata canadense, né, um partido mais à esquerda do que o Partido Liberal do Trudeau, né, o partido que atualmente é liderado pelo Jagmeet Singh, né, que é um parlamentar canadense de origem do Punjab, de origem Sikh. Né, a gente, nos últimos programas, por uma grande coincidência, tem falado muito do Sikh, né, no Canadá. A Olivia Chow, ela já havia sido candidata em anos anteriores, tá? E o que eu achei curioso é que o comparecimento eleitoral foi na casa de apenas 38%. E nos últimos anos, desde 2014... Tá? O comparecimento eleitoral nas eleições para a prefeitura de Toronto costumam ser bastante baixos. Tá? Não sei, infelizmente, explicar para vocês o motivo, mas achei esse detalhe curioso. Aí saímos da América do Norte e vamos fechar esse bloco com 3 notícias. A primeira delas é que na Coreia do Sul passou a vigorar, né, aquela nova forma de contar a idade das pessoas, né, abolindo a forma antiga que a gente já tinha comentado aqui no programa, quando aprovaram essa reforma, né, porque na Coreia do Sul todo mundo nascia com 1 ano de idade, tá? A idade inicial não era 0, era 1. E dependendo do mês que a pessoa tivesse nascido, ela agora, do ponto de vista oficial, ela é 2 anos mais jovem até. Ou seja, vai seguir um padrão internacional, né, em vez desse padrão tradicional sul-coreano. Na China, essa semana, tivemos a visita da primeira-ministra de Barbados, né, a Mia Mottley. Tá? Ela se encontrou com o premier chinês, o Li Qiang, né, assinaram uma série de acordos, né, de cooperação estratégica. E vamos lembrar, quando a Barbados se tornou uma república, né, nós comentamos aqui que esse processo teve uma influência indireta muito grande da China. Né, porque a China passou a ser uma grande investidora em Barbados, passou a ser uma grande parceira econômica e comercial de Barbados. Barbados que era, né, parte dos domínios britânicos, né, era um dos dominions, né, era um país independente, mas que tinha a Rainha Elizabeth II como sua monarca. Então, as relações entre Barbados e China fizeram parte, inclusive, desse processo de Barbados se tornar uma república. Né, agora tivemos essa visita. E, finalmente, nas Ilhas Salomão, né, que a gente comenta aqui várias vezes em diversos programas, o primeiro-ministro, o Manasseh Sogavare, afirmou que o país precisa revisar o seu acordo de segurança
com a Austrália. Tá? O ministro da Defesa australiano, Richard Marles, está visitando as Ilhas Salomão e o primeiro-ministro disse que é necessário revisar o acordo, tá? Para levar em consideração os novos desafios de segurança, tá, de nossos tempos. Né? Lembrando que as Ilhas Salomão ela é, entre aspas, disputada, né, entre os países ocidentais e a China, né, começando com todo aquele processo de que as Ilhas Salomão assinou um acordo de cooperação naval com a China, enfim. Então, com isso, a gente conclui esse nosso giro, que não foi bem pelo Pacífico, né, acabou sendo mais pela América do Norte.